Hello! Boa tarde. Muita paz, muita luz. Uma segunda-feira maravilhosa. Aliás, uma semana maravilhosa para nós. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deitar. Fica ruim assim se eu deitar? Não. Vamos em pé. Em pé, melhor. Titi esqueceu de pôr o celular para carregar. Vamos embora. Então, um tema muito polêmico, um tema que me deixou assim perdendo o sono. Essa é a verdade nua e crua. Perdi o sono. Por quê? Porque é um tema que chama muita atenção. Faz com que a gente sempre pense no outro. E aí eu falei, gente, que responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande falar de um tema tão complexo, tão desafiador. Porque do mesmo jeito que a gente pode elucidar, a gente pode ferir, né? Então vamos lá. Primeiro vou me apresentar. Sou Fernanda Destro. E aí eu tô inventando essa de arte de tocar o FD. Faça diferente. Ou pode colocar um palavrão. Sou podóloga, estudante de enfermagem, falta 1 ano para eu me formar. E aí eu venho com esse tema, tá? Mais uma página de podologia, aonde a pessoa é podóloga, já há quase 7 anos, estudante de enfermagem, vai falar sobre falsidade. Tema 1... Então, primeiro a gente tem que conceituar a palavra falsidade. Falsidade é tudo que é o contrário ao verdadeiro, né? Ao que é verdade. E a gente sempre pensa da seguinte forma: a falsidade, tá? Eu sempre me coloco na situação onde as pessoas são falsas comigo. Beleza. Porém, vamos pensar da seguinte forma, porque é um tema que a gente pensa assim, olha, ela vai falar isso, vai falar aquilo, vai colocar alguém em maus lençóis, né? Na verdade, não. É um tema de autorreflexão para a gente pensar assim, se a falsidade é o contrário do que é verdadeiro, quantas vezes eu fui falso? Com outro? Não, comigo. Quantas vezes eu disse que ia fazer algo e eu não fiz? Quantas vezes o meu filho me pediu uma coisa, um parente, um amigo, e dentro de mim tocou não fazer, mas aí, para não dizer não para o outro, disse sim para ele, um não para mim. Isso é falsidade. Para com o outro, não. Está sendo leal ao outro, mas você está sendo desonesto consigo. Você está sendo falso consigo. E por que falar sobre isso? Aonde a podóloga, futura enfermeira, quer chegar? Ela quer chegar numa desconstrução, né, de um paradigma, de um conceito que as pessoas têm, que tudo acontece lá fora, que tudo é com o outro, que o outro é responsável. E a gente nunca olha para si, para nossa responsabilidade, quanto donos gerenciadores de nossas vidas. Então, quantas vezes a gente diz que vai fazer e não faz? Aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de fulano, mas acaba indo na casa do fulano. Fulano tá lá te recebendo de braços abertos. Muitas vezes a gente faz para não magoar um marido, uma esposa, um filho, mas a gente acaba sendo falso conosco. Então eu venho com uma abordagem de tentar desconstruir o outro, o lá fora. Tá, mas o que tem a ver isso? Podologia e enfermagem. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar numa viagem, junto com todos, até as práticas integrativas, que é onde eu estou me especializando. E aí eu vou fazer um vídeo desse, explicando mais sobre o que é as práticas integrativas, integrativa integral no todo, a responsabilidade que os médicos, o Estado tem para conosco, mas principalmente nós temos conosco, com a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, sempre que a gente tem uma dor, a gente sempre pensa, o outro me feriu, o outro foi desleal comigo. Mas quantas vezes nós somos desleais conosco mesmo?
Quantas vezes a gente se propõe a começar uma dieta e não começamos, começar a fazer um curso e não começamos, começar a praticar uma atividade física e não fazemos. Então a gente está muito hoje em dia, então, tão focado no outro, que o outro fez, o outro deixou de fazer, e a gente se esquece de olhar para nós, né? Por quê? Porque todos esses sentimentos eles ficam permeando a gente, e isso faz com que diminua o nosso sistema imunológico. Então, quando nós vamos ser co-criadores de nossa saúde, da nossa vida, do nosso corpo, do nosso espírito. Então, eu como estudante de enfermagem e já uma atuante na área da saúde, eu quando olho para o meu cliente, hoje meu cliente, eu vejo ele como um todo. E não me cabe julgar, assim como não cabe a gente se auto-julgar. Tem algo que eu posso mudar? Beleza, eu vou mudar. Para o outro, não para mim. A gente sempre espera que o outro mude, que o outro faça. Esse poder nós não temos de modificar o outro, nós temos de nos modificarmos, de fazer a diferença em nós, de não nos sabotarmos, de não sermos falsos conosco. Termos a nossa verdade, e quando eu falo em verdade é ter posicionamento. É muito difícil a gente manter a posição de eu não vou fazer isso porque não quero, porque a gente costuma dizer assim, a pessoa ela é falsa porque ela diz sim para todo mundo, mas ela não está sendo falsa para o outro, ela está sendo falsa para si, dizendo não para si. O contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que só fala não, 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 querendo dizer sim para não abrir o coração. Então, às vezes, a gente tem que tomar uma atitude na vida e aí o que acontece? A gente se sabotou tanto, a gente colocou tantos nãos dentro, não acreditando em nós, que a gente não toma uma atitude, a gente não toma uma postura de mudar. Eu vejo que a gente fica tão preocupado com o outro, a gente quer tanto ajudar o outro, e eu sei que é de coração. A gente quer modificar a vida do outro, mas a gente nunca vai conseguir se o outro não quiser. Então, a gente sempre protela a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa verdade. Então, eu gostaria de trazer um texto que eu achei tão lindo quando eu fui pesquisar sobre falsidade, porque é um tema assim tão pesado que ele é uma faca de dois gumes, do mesmo jeito que eu posso me ferir, eu posso ferir o outro. E eu achei muito linda, que é uma história que se passou na China. Um imperador ia casar o seu filho, e aí ele fez um comunicado em todos os reinos que ele iria casar o filho dele. E aí tinha uma serva do reino que chegou em casa contando, porque sabia que a filha nutria um amor muito grande pelo príncipe. E aí falou: filha, o príncipe, o rei vai casar o seu filho. Ela falou assim, lá vão estar as mulheres mais bem-quistas, mais abastadas. E ela falou, eu vou. Ela falou, minha filha, mas não tem cabimento? Ela falou, mãe, eu amo tanto e talvez seja a última vez que eu vou ficar pelo menos 5 minutos diante do príncipe. E ela se arrumou toda e foi para a festa de anunciação, né, da mão do filho do rei, do imperador. E aí chegou lá, fez-se o comunicado. E ela olhando diante de todas aquelas mulheres elegantes, finas, ricas, com muito dinheiro e poder, e ela feliz só por estar diante do príncipe. E aí o príncipe colocou um desafio: casarei com aquela, porque o povo oriental, eles têm muito isso de cultivar, né, de trazer algo de bom. Então ele lançou um desafio para suas pretendentes. Ele distribuiu sementes para elas e falou: daqui tanto tempo nos retornaremos e quem tiver a mais bela flor será a minha esposa. Aí ela falou, tem uma oportunidade. Então cada uma pegou uma semente. E ela falou, olha, vou ficar bem, porque ela tinha uma mão muito boa para a planta. E levou a semente para casa e cuidou com todo amor, com todo carinho. Só que não vingou a planta dela. Ela falou, gente, mas eu tô fazendo com tanto amor. Tudo que eu sei, eu até converso com essa semente. E aí chegou o dia do baile. E foram lá todas as pretendentes, cada uma com uma flor mais linda do que a outra. E a mãe dela pegou e falou assim, minha filha, mas você vai levar esse vaso com nada dentro? Ela pegou e falou assim, vou, mãe, é a oportunidade que eu tenho de ficar com o príncipe. E aí
Ele olhou, passou olhando todas as moças e suas flores exuberantes e olhou para a dela e depois, um tempo após, ele comunicou que ele já tinha escolhido a pretendente dele e, para a surpresa de todos, a pretendente escolhida foi aquela simples filha da serva com um vaso sem nada. E ele disse para todas: eu me casei com quem soube cultivar. Cultivar o quê, se dentro desse vaso não tem nada? Quem soube cultivar a verdade, porque eu distribuí sementes estéreis. Não tinha como brotar e ela foi a única que brotou a verdade. Então que a gente possa olhar para nós, para a nossa verdade e não se preocupar com o outro, que a gente saiba lidar. Então a proposta desse vídeo é essa: desconstruir o outro, o negativo, e a gente abrir a cabeça para o novo. Eu, como estudante de enfermagem, eu venho levantando essa proposta, então é um tema muito intrigante, mas teve um motivo, vocês podem até estar se sentindo enganados pelo tema, mas é desconstruir uma saúde alopática de medicamentos, somente medicamentos, para uma prática integrativa. Precisa-se ter o conhecimento, precisa-se ter a ciência. A gente não vai utilizar métodos empíricos, achismo, curiosidade. Eu vou trazer a minha verdade, vou falar de todas que eu tenho conhecimento e conto com a ajuda de vocês para construir o meu TCC. Gosto muito da área energética, amo. Então algumas pessoas ficaram curiosas, achando que eu estava adentrando o mundo do coach, porque eu estava falando de autocuidado. Não estou adentrando numa área que eu não tenho conhecimento. Talvez hoje não me cabe. Quem sabe lá na frente uma enfermeira coach? Não sei, mas estou aqui levantando a bandeira para desconstruir uma ideia de que o outro é sempre o culpado, de que o outro é responsável. Vamos ser integrais, olhar para cada nossa partezinha. Então não serão vídeos sofisticados, até mesmo porque eu não tenho habilidade para isso. Então vamos desconstruir que somos somente um corpo energético, um corpo físico, biológico. Nós temos sentimentos, nós temos sensações e a gente precisa, quanto profissional da área da saúde, ter um conhecimento técnico e científico, sim, de toda a fisiologia do corpo humano e aí adentrar para conhecer o lado energético. Então um não desfaz do outro, por isso se chama prática integrativa, vai complementar o que a gente já tem hoje de tão bom. Então eu deixo aqui uma reflexão, vamos olhar para dentro. Alguém me feriu, mas eu me fero mais, eu tenho o dom de me ferir muito mais. Não vou cuidar de mim, do que entra de conteúdo nos meus ouvidos, nos meus olhos, no meu coração. Vou cuidar do meu corpo. Estou pensando aí fazendo uma parceria com um profissional da área da educação, da educação física, para falar como alimentar o seu corpo com atividades físicas. Quero falar sobre espiritualidade, todos os temas dentro das práticas integrativas de saúde. Políticas públicas são políticas públicas. E aí eu vou fazer um dia um vídeo falando só sobre as práticas integrativas. Então não se sintam ofendidos se foi um chamariz assim daqueles, olha, vai ter babado, vai ter confusão, vai ter bateção de boca, vai ter falação de um e do outro. Não vai ter. É uma proposta de convidá-los a desconstruir e reconstruir o que é bom, o que é belo, e a autorresponsabilidade, o se cuidar. Então, muitos não sabem, eu venho caminhando já há algum tempo, tenho já algumas práticas integrativas como excelência, cursadas, já sou mestre em Reiki, estou terminando mais um curso de terapia, vou ingressar em outro falando sobre florais de Bach. Então essa é a minha especialidade, esse é o meu nicho. Então me perdoem se de alguma forma eu os enganei, mas é de uma forma positiva, foi de propósito mesmo colocar um tema tão chamativo
Porque se a gente não fizer isso, a gente não olha para si, porque a gente sempre vem, opa, vai me falar sobre isso ou aquilo, que eu posso apontar o dedo na cara do meu amigo. E a intenção não é essa. A intenção é virar o espelho lindo da vida para se cuidar, para se conhecer, para conhecer o SUS, para defender o SUS, para fazer valer os seus direitos, mas principalmente os seus deveres. Sim, temos deveres diante do SUS. Então, o meu eterno carinho, minha eterna gratidão. Foi só uma chamadinha rápida. Perdi a noite de sono com medo desse tema, porque é um tema muito polêmico. Nós vivemos um momento muito tenso, então onde é muito fácil ofender as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu acredito no amor, e o amor cura, e não posso utilizar das minhas palavras, do meu conhecimento, da minha influência para ferir alguém. Isso se chama autorresponsabilidade, quanto como ser humano, como podóloga, como profissional da área da saúde, como futura enfermeira, como futura terapeuta. Sim, então sejamos responsáveis para com o outro, para conosco. Toda vez que a gente achar que, olha, alguém me fez mal, o mal está com o outro, não está comigo. Não fiquemos mastigando o amargor dos outros, não fiquemos presos no passado, criando mágoa. Eu já falei de uma vez, vou repetir, água, uma água amarga, que só enferruja as nossas células. E assim, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre este mundo energético, já falo agora, porque quem não gostar já sai, já fala muito obrigado, valeu a pena. Nós somos seres bioenergéticos, eletromagnéticos, então nós temos 7 corpos. Aí você vai falar assim, ela está falando de religião. Não, não estou falando de religião. Estou falando de algo comprovado cientificamente e aceito pelo Ministério da Saúde. É só você pesquisar um pouquinho sobre o Reiki, que ele vai falar sobre o nosso segundo corpo, que é o nosso duplo etérico, onde estão localizados os nossos chakras e nossos meridianos. Então nós temos que, por obrigação ou por amor próprio ou por autocuidado, cuidar desse corpo físico para que ele não sofra tanto, para que a gente não tenha que ingerir tantos medicamentos, porque nós nascemos para sermos saudáveis. Temos a medicina aí que nos ajuda e ajuda muito, mas o quanto nós pudermos ficar mais próximo do natural, melhor será. Então é isso. Muito, 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 muito obrigado. Olha, adoro Reiki. Morgana também adoro Reiki. Eu fico muito feliz de ver que tem uma crescente muito grande. Ainda tem algumas pessoas que entortam o nariz e acreditam que é religião. Não é religião, né? Ainda faça, é maravilhoso, é lindo. É uma filosofia de vida, onde nos chama a responsabilidade para nós. Então, vamos cuidar da gente. É muito bom cuidar do próximo, mas para a gente cuidar do próximo, a gente tem que estar bem. Eu falei numa outra gravação que eu fiz, que não tem como eu falar que eu amo a minha filha 100%, e se me perguntar, mas quanto você se ama? Eu me amo uns 30%, tá? E os 70% onde fica? Não tem como você dar 100% de amor para seu filho se você só tem 30% para você. Ed, você é meu cobaia sempre. Eu tô terminando um curso de terapeuta, eu vivo fazendo o Ed de cobaia. Não é cobaia, gente, é modelo. Vamos falar a verdade. Os meus amigos mais próximos que me autorizam, eu faço assim, faço com o maior carinho, até mesmo porque a gente precisa aprender. Não adianta fazer o curso e dizer que sou e não praticar, porque é praticando que se atinge a excelência, né? Eu pelo menos penso assim e acredito assim. Ninguém nasce sabendo. A curiosidade é uma ótima ferramenta para adquirir conhecimento. Então muitas vezes a gente reclama que a nossa vida não tá boa, a gente está no meio de uma pandemia, só que a gente poderia utilizar um pouquinho melhor o tempo que nós temos e focar os olhos para nós. Morgana, você deveria fazer com a Fernanda. Tá feito o convite, por ele e por mim. Então,
no meio disso tudo, ó, eu falei da outra vez que eu sou que nem vento, né? Passa uma borboleta e me leva embora. Então é assim, vamos olhar para dentro. Vamos consumir produtos de qualidade. Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa alimentação, com a nossa roupa, com o nosso carro, né? Qual a faculdade meu filho vai estudar ou a minha filha vai estudar. A gente se preocupa até com os vizinhos, se é uma vizinhança de qualidade. Só que a gente não se preocupa com o que a gente está ouvindo, ouvindo, entrando nos nossos ouvidos, entrando nos nossos olhos. Eu assino embaixo. Gil também. Gil, te amo, te amo, te amo. Enfermeiro, ele escreveu um texto tão lindo ontem, tão lindo. Queria eu na próxima vida, porque nessa não dá tempo, porque quando já nasci com X quantidade de neurônios, e aí eles só vão morrendo. Tá certo que a gente vai fazendo neuroplastia dos neurônios, mas se eu vim com metade da sua inteligência, gato, vou derrubar o mundo. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente está ingerindo, assim, seja visualmente. Usa a rede social, gente, a rede social, ele é um atrativo, ele é um distrativo, uma distração distrativa. Olha, tô inventando palavras, sou boa nisso também. Ele é uma ótima distração. Então, tá ali, tem tantos cursos hoje em dia que a gente não paga nada. A pandemia veio e abriu, escancarou a porta para o conhecimento também. A gente está tendo oportunidade de estudar, de ver conteúdos que a gente não tinha acesso. Tem um congresso que eu tô assistindo, R$400 eu ia pagar para participar desse congresso. Muitas aulas estão sendo gratuitas. Então, vamos desligar um pouco a televisão, só notícia ruim, só coisa ruim. Vamos parar de conversinha, vamos deixar o passado lá atrás, vamos pensar no futuro. Tem muitas coisas que ficaram lá atrás que tem um motivo para se chamar passado. Passou. A gente fica arrastando o mundo, a gente arrasta o pai, a gente arrasta a mãe, a gente arrasta os filhos. Anota aí que eu também vou fazer constelação sistema porque ele é aceito pelo Ministério da Saúde. Eu sou apaixonada por constelação. É que assim, infelizmente, estudar vai muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Minha amiga, onde eu tô amor, te amo. Por isso que eu resolvi utilizar essa ferramenta para ir me destravando, para passar pelo TCC e para ir para isso mesmo. Estou fazendo curso, estou me enfiando de cabeça, cada um vai para uma área. Essa é a verdade que eu acredito. Tem muitas coisas que a gente consegue resolver com o médico, a gente precisa de exames, a gente precisa sim, mas tem coisas que a medicina tradicional ocidental não resolve só, então precisa do complemento. A oriental, ela é maravilhosa, então vamos olhar, vamos cuidar, vamos usar todas as ferramentas sem excluir nenhuma. Não é porque eu escolho Reiki, porque eu vou escolher o lado espiritual que eu vou abrir mão da medicina tradicional, não, é um complemento. Então vamos olhar para frente, vamos esperar passar tudo isso, mas vamos aproveitar de melhor forma possível, porque tudo isso vai passar. E a forma como a gente está lidando com tudo isso vai nos preparar para o dia de amanhã. A gente fica tão preocupado quando terminar. Eu tive 2 AVCs, muitos de vocês sabem disso, devido à minha ansiedade em ficar presa ou lá no futuro ou lá no passado. Então, vamos pensar agora. É fácil falar? Cara, é muito fácil. O difícil é fazer? Mas não é impossível. Respira fundo. Oxigena teu cérebro. Ele vai ficar mandando adrenalina, vai inundar teu organismo de cortisona, você vai ficar para baixo, vai dar aquele... O estômago fecha assim que não passa nem vento, a boca seca. Pra gente entrar no estado de pânico é 1, 2. Respira. É fácil falar, muito, mas quando a gente começa a praticar isso, vai ficando um pouco menos pesado, e é praticar. Respira, solta, porque de verdade o que a gente tem de mais valioso nesse mundo é o oxigênio. Sem ele a gente não faz nada. Então respira, pensa, vai ferir alguém?
vai te ferir fazer isso? Não faça. A gente não precisa ser grosso, a gente não precisa descer o barraco nas pessoas. Já fui uma pessoa muito, vou falar intempestuosa para não falar assim do avesso. Eu fui do avesso e só me fez mal, e eu fiz um rastro de destruição energeticamente na vida das pessoas. Então hoje eu tenho essa história para contar. Dá para fazer diferente, dá para ser diferente pelo outro, por mim. Então vamos aproveitar que o nosso pulmão tá cheio. Só depende da gente respirar, só depende da gente se cuidar. Tem fatores externos? Tem. A gente tem o meio que a gente está inserido, a sociedade, a política. A gente tem vários fatores, mas o que cabe a nós, não vamos pôr na mão do outro. O autocuidado não depende do outro, depende de mim. Eu sei que a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, mas vamos lá, vamos pegar firme. Tem um motivo para a gente estar aqui. Deus não erra nunca, nunca. Nós podemos administrar, a gente pode se organizar. A gente não tem o controle de nada. Eu estava conversando isso com o Ed, estava tão ansiosa porque eu ia fazer isso, e eu falei pro Ed, Ed, a gente não tem controle de nada. Vamos dar um exemplo que amanhã você tem 3 personal. O parente de uma falece, a outra tem que viajar, e cai uma chuva, você não consegue sair de casa. Você tem como controlar isso? Não. Você tem como se organizar para reagendar essas personagens, né, essas alunas no seu cronograma. Então não vamos ter a ilusão de que temos controle. Nós temos organização, nós temos planejamento. Então do mesmo jeito que eu tô aqui pensando, falando, tô assim com um monte de matéria para rever, porque vou entrar em estágio. Então para eu não surtar com medo do estágio, eu vou fazer o quê? Vou rever toda a minha matéria de fundamentos para acalmar. E eu falo para mim, respira, Fernanda, senão você pira. Então foi isso. Foi só um bate-papo para desconstruir o velho e, com a ajuda de vocês, construir o novo voltado para o eu em todas as minhas áreas, no meu lado físico, no meu lado mental, no meu lado emocional, no meu lado social. Então, a gente muitas vezes fala assim, eu estou no meio de uma crise, eu estou desempregado, eu sou autônomo, mas vocês imaginam como é que está. Então, o que eu posso fazer para gerar dinheiro? Né? Porque doce ilusão de falar ganhar, porque a gente só ganha quando a gente é criança, né? Que a mãe vai lá e dá. Então, nós como adultos, nós geramos dinheiro. Então, de pouquinho em pouquinho, vou tentar me organizar para fazer uma vez por semana, e sempre vai ter esse chamativo. Mentira, eu só usei essa palavra e me pesou muito. Não consegui dormir à noite. Vão ser palavras mais simples e assim as pessoas não vão ficar desavisadas, tá bom? Então, vamos levantar a bandeira da verdade, do quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu permito. Eu costumei, depois que eu tive os AVCs, eu trouxe um lema muito grande para mim. Eu posso não saber o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero. E eu não quero mais dar a responsabilidade da minha vida para o outro, da minha felicidade para o outro, do meu corpo para o outro, do meu financeiro para o outro. A gente se acomoda, a gente entra numa zona de conforto. A palavra é tão bonita, zona de conforto, e a gente sofre tanto pelo medo de tentar algo novo. Então vamos tentar algo novo para nós, não para o outro. O outro, ele vai caminhar. A evolução, ela não é uma escada onde quem está lá em cima passa na frente de quem está lá embaixo. Não, cada um tem o seu momento de evoluir, de adquirir conhecimento, de crescer. Então, muito, 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 muito obrigado. Achei que eu não ia conseguir falar, falei por meia hora. Espero que eu tenha sido clara, que tenha dado para entender que a falsidade não foi só um chamariz, tá? Mas pra gente não mentir pra gente. Porque a gente sabe apontar para o outro e falar, você mentiu para mim, você é falso. Mas nós somos muito mais conosco. Então não quer ir?
Não vá, não precisa falar, não vou naquele. Não. Olha, você quer ir, vá. Pai, você compra tal coisa pra mim? Compro. E não compra? Não, filho, o pai não vai comprar. Você não está merecendo ou o pai está sem dinheiro. Agora as necessidades são outras, né? Então, vamos falar a verdade para nós. Ouvir aqui esse coraçãozinho, porque ele, quando aperta, dói tanto. E eu aprendi que dor dói. Então, você imagina um rapaz que caiu de moto e um cara que caiu da laje. Cientificamente, a gente avalia o grau de dor. Mas você vai dizer que um tá doendo mais do que o outro para ele? Não, dor dói. E seja qual for a sua dor, se respeita, solta o passado. Tem um motivo para ele estar lá. Não inunda tuas células com mágoa. Não faça isso com você, não é com o outro. O perdão, ele deve ser dado para quem merece. Ou para quem não merece. Jesus Cristo, para quem acredita, Jesus Cristo veio e morreu por todos. Aí você fala assim, nossa, ele morreu em vão. Ele deu o perdão para todos. Ele não esperou nós melhorarmos para nos perdoar. Então, perdoe. Ah, mas ele não faz por onde merecer exatamente nesse momento. Porque você se desconecta desta pessoa. O perdão não é voltar a ser amigo. O perdão não é voltar a ser parente. A gente não deixa de ser parente, né? O perdão para você viver em paz, para você soltar essa tomada que fica te mantendo energeticamente com essa pessoa, com esse familiar, com esse amigo que... Então solta, vai te fazer bem. Não solta porque ele merece, solta porque você merece. Perdoa porque você merece viver em paz. E assim a gente vai construir lindamente o meu TCC sobre práticas integrativas. E essa foi só uma pitadinha do autocuidado, da alta responsabilidade. Chegamos num ponto que temos que olhar para nós. O outro, ele está no momento dele. Se a gente puder ajudar, mas a gente tem que estar bem para poder ajudar. Se a gente não está bem, a gente vai julgar, espelhar algo nele que a gente gostaria que fosse feito em nós. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito, 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 muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, pelas mensagens lindas do fundo do meu coração. Se não for para falar uma verdade, eu não venho, e essa é a minha verdade. Mudei meu TCC no último minuto. Eu ia falar sobre lesões e resolvi falar sobre práticas integrativas porque eu acredito no ser humano como um todo. Então nós somos seres espirituais, seres biológicos, tem uma ancestralidade linda. Eu acredito muito nisso. Talvez eu estou carregando uma mágoa, minha família traz toda uma ancestralidade. Quem sabe eu não sou a tataravó lá atrás que abandonou e assim vem se repetindo. E cabe a mim quebrar esse ciclo. Então eu amo práticas integrativas, amo falar sobre espiritualidade, não sem cunho religioso. Religião é uma coisa e espiritualidade é outra. Então, seja da vertente que for, dá para a gente conversar, dá para a gente dialogar, dá para se ter o respeito. Respeito para com o outro, respeito para conosco. Um beijo. Muito, 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 muito obrigado. Fiquem com Deus.